Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo meditar um pouco na palavra de Deus e quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. No livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 11, nos fala sobre a saída do povo judeu do Egito. Nós vemos pela história bíblica que Deus guardou o seu povo, mandando um libertador para libertar o seu povo que estava cativo no Egito. Moisés foi boca de Deus. Quando Deus mandou ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus conversou com ele. E Deus então mandou o seu irmão para ser o seu ajudador, o seu irmão Arão. Mas quem eu falo, Senhor? Quando chega lá, ele disse: eu sou. Moisés então foi na inteira vontade de Deus para libertar o povo judeu que estava cativo no Egito. E vemos pela história bíblica, pela profecia preciosa, que Deus fez poderosas obras no Egito para quebrantar o coração de Faraó. E Faraó, coração endurecido, e por causa disso os egípcios sofreram e sofreram muito. Mas a última das pragas, Deus manda Moisés avisar o povo hebreu que estava cativo, dizendo para eles que era para eles matarem um cordeiro de 1 ano e espargir o sangue do cordeiro, ungindo nos portais de suas casas, de suas habitações. Todos aqueles que fizerem isto iria ser poupado, a morte não iria passar, não iria entrar, o melhor, nesta casa. Porque o anjo da morte viria da parte de Deus e entraria em todas as portas aonde não tinha o sinal do sangue e ali mataria o primogênito da família. Não só o primogênito da família, mas também o primogênito dos animais. O povo de Deus foram avisados. Moisés foi usado como atalaia. E o povo obedeceu à voz de Moisés. Tomaram o cordeiro e ungiram os portais. E aquela noite seria uma noite terrível. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque nesses dias apareceu um homem, um pseudo-profeta, dando ordem que Deus disse para ungir as portas, porque o anjo iria passar do dia 30 para o dia 31 desse mês. Nós estamos no tempo da graça, nesse tempo não acontecem essas coisas. Vemos lá no Egito que Deus deu a ordem para Moisés. E todos os servos e servas de Deus, hebreus, obedeceram e foram livres do anjo da morte. No outro dia, eles viram a diferença entre os que obedecem e entre os que não obedecem. Foi terrível a dor. E com esta dor terrível, o rei permitiu eles saírem. A primeira Páscoa, que significa passar por cima. Vemos na preciosa palavra de Deus que Deus determinou para Moisés avisar o povo. E Moisés fez exatamente o que Deus mandou fazer.
10 pragas aconteceram no Egito, e a última das pragas foi a morte dos primogênitos. No Velho Testamento, Deus ungia reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, a Bíblia não permite sair ungindo objetos. Não. E quem é ungido, então, nesse tempo, no tempo do Novo Testamento, no tempo da graça? Jesus Cristo, o ungido. E além de Jesus Cristo, e quando que ele foi ungido? Quando ele passou pelas águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele. E João ouviu uma voz dos céus dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Esta unção veio sobre nós também. Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, fazendo isso de todo o coração, foi ungido pelo Espírito Santo. Portanto, nesse tempo, não existe super ungido. Não. Todos os servos e servas de Deus, pequenos e grandes, que um dia aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, são ungidos de Deus. Mas a Bíblia não nos manda, não nos dá o direito de ungir objetos. Isso é heresia. O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ademoestou a igreja, dizendo: "Se alguém está entre vós doentes, chama-os", está no plural, os presbíteros, "e unja ele com óleo. Se houver cometido pecado, será perdoado. Se a unção sarará o enfermo." Mas vamos analisar uma coisa. Ele disse os presbíteros. Mas o que cura não é a unção, o que cura é a fé. Portanto, não devemos sair ungindo objetos. A Bíblia não nos dá esse direito. O que deve ser ungido, então? Se você aceitou a Jesus de coração, você é ungido de Deus. Ungido não são só os pastores, só os obreiros, não. Ungidos são todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo. Esses são ungidos de Deus. E os ungidos de Deus em breve serão arrebatados para a glória de Deus. Meus queridos, o que estamos vendo nesse tempo é muitas profetadas no YouTube, muito engano. Devemos pedir a Deus o espírito de discernimento para não sermos enganados. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de todo o coração, ele é ungido de Deus, porque o ungido de Deus será e vai cumprir os protocolos da palavra. E quais são os protocolos da palavra? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confirmação da unção vem a nós no momento do nosso batismo, porque quando Jesus se batizou nas águas do Jordão, João ouviu a voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." E ele viu também o Espírito de Deus descendo em forma de pomba e repousando sobre o Senhor Jesus Cristo.
Isso é o que creio. No momento em que nós nos batizamos, firmando um compromisso diante dos seres humanos, certamente Deus aprovou, dizendo: este é o meu filho, é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E no momento do nosso batismo, o Espírito Santo confirmou. Somos todos ungidos de Deus, mas todos aqueles que um dia, pela fé, aceitou a Jesus Cristo de todo o coração, esses são ungidos de Deus. Não são apenas os pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, não. São todos aqueles que pela fé um dia aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Portanto, queridos irmãos, não tenham medo dessa pseudoprofecia que está para acontecer amanhã, na madrugada de amanhã. Não temam. Deus está no domínio de todas as coisas e somos seus servos. Olhe o que está escrito sobre os servos de Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Não devemos nos abalar, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Não é as portas das nossas casas, os nossos objetos que devem ser ungidos, mas sim a porta do nosso coração. E a porta do nosso coração já está ungida pelo Espírito Santo. Porque Jesus Cristo já entrou na nossa vida, já entrou no nosso coração. E a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.